pelo jogador para a Liga Portuguesa. Eu creio que seria um titular absoluto em qualquer... Não, eu estou a falar no momento, não é? No presente. Exatamente. Acho que encaixaria sempre, mas não me parece que isto faça qualquer sentido. Tem 32 anos, tem um salário absolutamente incomportável para as bolsas de qualquer clube português. Acho que não faz sentido, acho que não deveria passar por aí. O Benfica recentemente tem feito contratações de jogadores com este perfil. Jogadores de carreira feita, já com uma idade adiantada, refiro-me a Vertonghen, refiro-me a Otamendi, vêm até os dois da Premier League. Portanto, em termos de perfil, em termos de massa salarial, em termos de trajeto, em termos de idade, parece-me muito semelhante. Agora, eu acho que isto podem e devem ser apostas pontuais. Ok, precisamos de acrescentar experiência naquela posição, é um jogador a custo zero, vamos aproveitar a oportunidade, vamos fazer um esforço financeiro, vamos pagar um bom prémio de assinatura, vamos embora, vamos avançar para Vertonghen. Depois o caso de Otamendi, ok, pode ser incluído aqui no negócio de Rubem Dias, tem a vantagem de, sendo um regresso a Portugal, ter privilégios de tributação que nos permitem poupar bastante dinheiro para lhe dar o salário que ele pretende. Ok, vamos avançar para o Otamendi. Neste contexto, no contexto de Vertonghen, no contexto de Otamendi, isto fez sentido. Não sei se faz sentido fazer disto um ato recorrente. Ok, vamos contratar jogadores veteranos, um bocadinho aburguesados, eventualmente, dependendo do espírito do jogador. Não é o caso de Vertonghen e de Otamendi, por aquilo que temos visto, mas jogadores que até podem vir já um bocadinho aburguesados, com muitos anos de Premier League, salários absolutamente milionários, vêm aqui fazer o final da sua carreira. Acho que isto não pode nem deve ser o sistema. Não pode nem deve ser a estratégia de um clube no mercado, porque isto feito demasiadas vezes pode passar uma mensagem errada e acho que não é aquilo que se pretende. No caso de Matites, tem a vantagem de ter um histórico com o Benfica, fez 2 anos como titular absoluto do Benfica, passou algum tempo também na sombra de Javi Garcia, um jogador que entra no Benfica metido no negócio de David Luiz. Quando o Benfica vende David Luiz para o Chelsea quis despachar Matites, estava na altura emprestado no Vitesse, e veio avaliado em 5 milhões de euros para o Benfica no negócio de David Luiz. O que é certo é que depois, quando Javi Garcia saiu, assumiu-se como um titular absoluto e viria a ser uma das grandes figuras do Benfica na altura. Mas não me parece que este deva ser o caminho de um projeto desportivo a médio e longo prazo. Rui, vamos mudar página. Ontem abordámos aqui, se bem que recordas, a questão ou um possível futuro de Sérgio Conceição, depois do percurso que a equipa do Porto está a fazer nesta Champions League e possibilidade em aberto, poder chegar à final. E hoje trazemos aqui mais alguma informação sobre esta possibilidade do interesse de Itália, ou alguém a chamar de Itália por Sérgio Conceição. Um dos emblemas não é novidade, mas trazemos outro clube que, pelo menos, ou estará a perguntar ou interessado em Sérgio Conceição. Sim, o emblema que não é novidade é a Lazio de Roma, aquele que neste momento se apresenta como maior novidade é a Fiorentina. Vamos por partes. Antes de mais, recordar que antes de eliminar as Juventus já havia muita gente a fazer o funeral ao Sérgio Conceição. Nós às vezes estamos aqui em direto e vamos espreitando aqui pelo canto do olho para aquilo que a concorrência vai fazendo. Estamos também sempre atentos àquilo que os jornais escrevem e já havia muita gente a querer fazer o funeral ao Sérgio Conceição. E na altura tu questionaste, Rui, isto realmente, Sérgio Conceição pode estar saída? E eu disse-o e mantenho. Só não renova se não quiser. Sérgio Conceição, se quiser renovar com o Futebol Clube do Porto por 10 anos, renova com o Futebol Clube do Porto por 10 anos. Neste momento, Sérgio Conceição é o projeto do Futebol Clube do Porto. Portanto, independentemente dos bons ou maus resultados, independentemente daquilo que está a acontecer, independentemente de ter eliminado as Juventus ou não, aquilo que eu dizia antes, digo agora, Sérgio Conceição só não renova se não quiser. Tem a chave do Reino do Dragão na sua posse. Dito isto, grande parte da carreira de topo que Sérgio Conceição fez enquanto jogador foi levada a cabo em Itália. Portanto, é um conhecedor profundo do futebol italiano, fala a língua de forma perfeita, tem muito prestígio em Itália. Foi uma das figuras de proa daquela Lazio, daquela extraordinária Lazio de Roma, que conquistou títulos, que dominou o futebol italiano durante determinado período. Portanto, o interesse da Lazio já não é de hoje, mas mantém-se. E está reforçado agora, depois de Sérgio Conceição fazer o que fez frente às Juventus. Há o interesse da Lazio, junta-se agora ao interesse da Fiorentina, tanto quanto sabemos. Portanto, parece-me muito natural que haja uma atenção de equipas italianas a Sérgio Conceição, não só pelo trajeto que ele fez por lá como jogador, pelo trajeto que ele tem vindo a fazer como treinador, primeiro no Nantes e agora ao serviço do Futebol Clube do Porto, e agora eliminando as Juventus da forma que eliminou. Eu acho que toda a gente vai ficar ainda mais atenta
àquilo que Sérgio Conceição está a fazer. Portanto, há interesse da Lazio que se mantém, há um interesse novo da Fiorentina. Sérgio Conceição ainda não renovou. Termina contrato no final desta temporada. Perguntar-me-ás, mas há conversas nesse sentido? Não. E porquê? Porque o Sérgio Conceição não quer renovar? Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver apenas e só com o facto de Sérgio Conceição neste momento alegar que não tem tempo para nada. Não quer falar de renovação, não quer ouvir propostas do estrangeiro, quer apenas e só estar focado e concentrado a 100% no trabalho do dia-a-dia. Não tem folgas, não tem tempo nem para respirar, quer trabalhar, quer apresentar resultados, quer desenvolver o seu trabalho dia-a-dia. Quando chegar à altura de tomar decisões, sentar-se-á com Jorge Nuno Pinto da Costa, com Vítor Bahia, com quem tiver de ser da direção do Futebol Clube do Porto, ouvirá as propostas que tiver de ouvir do estrangeiro e irá tomar a sua decisão em função daquilo que entender que é o melhor caminho para a sua carreira. Se quiser renovar, renova. Se quiser rumar à Itália, vai rumar à Itália, porque além de Lazio e Fiorentina, tenho a certeza de que vão aparecer mais clubes interessados. Neste momento está a viver um estado de graça e totalmente merecido, porque é um dos grandes treinadores desta geração. Luís, neste momento, se o Sérgio Conceição tivesse que escolher entre a Lazio e a Fiorentina, a ti parece-te claro que escolheria a Lazio, e mesmo que renove com o Porto, isso não significa nada. Olha, entre a Lazio e a Fiorentina dizia sim a Lazio, por tudo, e por Sérgio Conceição ter uma relação, como o Rui disse, emocional, também com a Lazio. O Rui dizia, o Sérgio Conceição só não renova se não quiser. Absolutamente de acordo, também acho que sim. E também só renova se quiser, como é óbvio também, não é? Ou seja, Sérgio Conceição tem absolutamente o futuro nas suas mãos. Depois deste feito em Turim, Sérgio Conceição faz aquilo que quiser. Do lado do Porto, Sérgio Conceição só tem que ser agraciado por todos aqueles que gostam do Futebol Clube do Porto. Não se trata só deste feito perante a Juventus, a toda a poderosa Juventus, que é um feito inacreditável à escala daquele que José Mourinho e Costinha fizeram ao Manchester United. São 2 campeonatos em 3, eu diria, intervencionados, porque o Futebol Clube do Porto está com a malha do fair play em cima há muito tempo. São 200 milhões de euros em Champions League. É a valorização dos jogadores absolutamente desconhecidos. Eu poderia passar por Manafá e Zaidu, mas se calhar lembrar que Sérgio Oliveira até muito recentemente era um jogador que ia de empréstimo a empréstimo. Marega era também um absoluto desconhecido. É verdade que hoje se calhar não vai render nada aos cofres do Dragão, mas não é culpa de Sérgio Conceição, convém dizer. Uribe e Luís Dias são 2 jogadores que ao preço que vieram são absolutamente fantásticos. Por meia dúzia de milhões e 6, 7 milhões consegue-se fazer destes jogadores grande coisa. E do lado de Itália, do lado da compra, do lado da transferência, eu acho que Sérgio Conceição, acima desta ligação emocional que tem com a Itália, a língua, a cultura, Sérgio Conceição tem ADN também Itália. Este ADN que o Sérgio Conceição desenvolveu no Futebol Clube do Porto, que é um ADN Porto, é também um ADN muito próprio italiano. Repare-se, as nuances estratégicas que Sérgio Conceição em permanência traz ao futebol, do Futebol Clube do Porto, passa a redundância, é muito típico de Itália. A agressividade defensiva, mais defensiva que ofensiva, também é muito um ADN italiano. Se nós olhamos para um futebol inglês, quer dizer, já é diferente. Olhamos para um futebol alemão, é diferente. Se me perguntasse onde é que o Sérgio Conceição é mel na sopa, como uma expressão que o Rui também utiliza, eu diria que é a Itália. Mais do que em França, primeiro no Futebol Clube do Porto e depois a Itália. Por isso, não me espanta nada estas notícias. Foram notícias que também já vieram aqui a lume há um ano atrás, o interesse da Lazio. Portanto, eu acho que Sérgio Conceição, mais tarde ou mais cedo, tem que perceber que aquilo que ele fez no Futebol Clube do Porto é ímpar. Manter a bitola não é fácil. Ele já não vai ser campeão este ano. Quer dizer, eu acho que Sérgio Conceição, se tem ambições de carreira, acho que este é o momento de sair do Futebol Clube do Porto, e o Futebol Clube do Porto tem que fazer tudo o possível para reter Sérgio Conceição. Rui, o Vítor Bahia sublinhou a grandeza do Porto utilizando o exemplo da contratação de Taremi. Diz o Vítor Bahia, um histórico jogador do Porto, agora dirigente, que o Taremi lhes tinha dito que não tinha escolhido o Sporting nem o Benfica por milhões, mesmo se tivesse essa oferta, mas sim o Porto pelo projeto e pela história do Porto. Mas por partes, aquilo que o Vítor Bahia disse, coloco 100% de fé que as palavras de Vítor Bahia correspondem à verdade. Atenção.
Acredito que Taremi tenha dito tudo isso no momento em que assinou pelo Futebol Clube do Porto. A história, contudo, não foi bem assim. Já a contámos anteriormente e não há problema nenhum em repeti-la. É óbvio que agora podem-nos vir desmentir 500 vezes. É para o lado que eu durmo melhor. O Sporting esteve efetivamente na corrida por Taremi e entre Sporting e o Futebol Clube do Porto, Taremi escolheu o Futebol Clube do Porto por todas as razões que Taremi possa ter e mais algumas. No que diz respeito ao Benfica, Taremi tinha acordo com o Benfica fechado desde janeiro. Taremi, desde janeiro, tinha tudo fechado para ser jogador do Sport Lisboa e Benfica no final dessa temporada. Rejeitou na altura o Bordeaux de França e rejeitou na altura o assédio do Sporting porque tinha tudo certo com o Benfica. Entretanto, chegou Jorge Jesus e Jorge Jesus disse: não quero Mehdi Taremi. Quero outras soluções para o ataque, não é o tipo de jogador que eu quero. E o Benfica foi forçado, entre aspas, a roer a corda com Mehdi Taremi. E Mehdi Taremi, e fez muito bem, rumou ao Futebol Clube do Porto e está a fazer uma época fantástica. 15 golos, já inúmeras grandes penalidades sofridas, ninguém como Taremi arranca penaltis dentro da área, é extraordinário na forma como utiliza o corpo, na forma como consegue chegar primeiro à bola, ganha muitas grandes penalidades, no bom sentido, ganha, não é inventa, não é tira-se para o chão, ganha grandes penalidades, já no Rio Ave o fazia com muito critério e com muita facilidade. Acho que é um jogador que encaixou muito bem no Futebol Clube do Porto, demorou a assumir-se como titular, mas a partir do momento em que entrou no 11 não mais viria a sair, porque é realmente um jogador diferenciado no ataque do Futebol Clube do Porto. Chegou Tony Martínez é banco, chegou Evanilson é banco, e Taremi assumiu-se como titular com o Moussa Marega, porque é realmente um jogador diferenciado. Mas a verdade dos factos é esta: tinha tudo certo com o Benfica em janeiro para ser jogador encarnado no final da temporada. Chega Jorge Jesus, diz que não quer Taremi, Benfica rói a corda, Taremi voltou a ser assediado por Sporting, como já tinha sido em janeiro, teve a sede do Futebol Clube do Porto e optou pelo Futebol Clube do Porto. Esta é a história real daquilo que se passou com a transferência de Mehdi Taremi. Luís, entendes que as palavras de Vítor Bahia vão no sentido de os jogadores escolhem o Porto para ganharem não só cá, mas também fora de portas e terem exposição, terem uma maior exposição? Olha, nacional. O Futebol Clube do Porto é um grande clube. O Futebol Clube do Porto tem uma história fantástica. As últimas 3 décadas do Futebol Clube do Porto são ímpares no futebol português. Aquilo que conseguiu na Champions League em 2004 é fantástico. Aquilo que tem feito desde então é fantástico. Mas eu acho que estas palavras de Vítor Bahia, ele conhece melhor o futebol que ninguém, são na tentativa de engrandecer o Futebol Clube do Porto, mas não engrandecem, porque toda a gente sabe que ser jogador de futebol é uma carreira curta, que se ganha muito, e os jogadores têm que escolher aquilo que é melhor para a sua vida. E ainda bem que assim é. Foi assim com Vítor Bahia, foi assim com o Taremi e será assim com outros. Se calhar Taremi disse não, ia para o Sporting por dinheiro nenhum, mas se calhar olhamos para Pedro Gonçalves ou para Nuno Santos, que estiveram à porta do Futebol Clube do Porto e acabaram por ir para o Sporting. Obviamente que eu não acho que isto seja verdade de todo, porque acho que Taremi não é inconsciente. Taremi não é um jogador de 18 anos que possa pensar no crescimento que vai ter aqui ou ali. O Taremi, obviamente, quererá um melhor contrato, quererá ir para a melhor equipa. O Futebol Clube do Porto quis Taremi, obviamente, também tem muito prazer nisso, mas dizer que não ia para o Sporting ou Benfica por dinheiro nenhum, obviamente não corresponde à realidade. Eu percebo as palavras de Vítor Bahia e respeito muito. Acho que o Porto é grande por si, não é grande porque Vítor Bahia disse isto ou porque acha que Taremi não ia para outro clube por dinheiro nenhum. Rui, no Sporting, mais processos, Palhinha, outra vez, Fedal, Luís Neto e também o Viana por causa de um jogo em Famalicão. O que é que se passou? E porquê é que surge só agora? Não é? Essa é que é a grande questão. Não sei se te recordas do que aconteceu em Famalicão no jogo da primeira volta. O Sporting acaba por empatar a 2 golos, com um gol anulado a Sebastián Coates muito perto do fim. Rubén Amorim foi expulso. Houve muita confusão nos bancos, no túnel, confusão nos camarotes, na tribuna presidencial, dentro do relevado. Foi um jogo muito tenso. E à luz daquilo que terá acontecido no túnel de acesso aos balneários, no túnel entre o relevado e a zona dos balneários, e recordar que o estádio do Famalicão neste momento é um estádio que está em remodelações, está em obras, os balneários até são contentores atrás de uma das balizas, portanto é um sítio propício a que possa haver algumas confusões. O Famalicão é um clube em crescimento acelerado e ainda bem que assim é. De acordo com aquilo que tivemos conhecimento,
foi após consulta de imagens de câmaras de vigilância dos túneis de acesso e imagens da transmissão televisiva, foi instaurado agora este processo, a Palhinha, Neto e Fedal. Isto foi há 4 meses. Eu creio que foi há mais. 5 de dezembro? Foi em dezembro, o jogo frente ao Famalicão foi em dezembro. 5 de dezembro. Pensei que tinha sido mais cedo, mas se foi em dezembro, então são esses tais 3 meses. 3 meses e pouco. Tinha ideia que tinha sido há mais tempo. Mas mesmo 3 meses e pouco é demasiado para se instaurar um processo. Justiça desportiva em futebol, se não for célere, não é justiça desportiva. Mas estiveram à espera que o Famalicão As imagens. Disponibilizasse as imagens. E porquê? É isso que eu não consigo entender. Porquê é que o Famalicão não disponibilizou as imagens mais cedo? Porquê é que não foram intimados a disponibilizar essas imagens mais cedo? Deixa-se depois tudo para uma fase da época em que neste momento o Sporting pode questionar. Então, mas agora que estamos aqui a chegar à fase decisiva, agora que estamos aqui a dar os últimos passos para sermos campeões nacionais, é que aparece tudo. É processo ao Rubén Amorim por causa do curso, é processo a 3 jogadores por causa do jogo de Famalicão, é processo ao Hugo Viana, porque em simultâneo foi instaurado também um processo disciplinar ao Hugo Viana no seguimento da não utilização de máscara. Portanto, é uma questão completamente diferente. Não terá utilizado máscara em zonas onde tinha de estar com a máscara no rosto o diretor desportivo do Sporting. Portanto, quer dizer, não faz sentido. Agora, de repente, tudo em cima do Sporting. Processo ao diretor desportivo, processo ao treinador, processo a 3 jogadores. No meu entender, não faz sentido. E repara, João Palhinha, um dos alvos de processo devido a estes alegados acontecimentos em Famalicão, vai com 8 jogos consecutivos a jogar depois de ter visto uma série de 5 amarelos na Liga. Porque o Sporting recorreu alegando inconstitucionalidade. Isso é outro processo. Inconstitucionalidade do castigo de João Palhinha. Já obrigou inclusive à mudança de regulamentos por parte da Federação Portuguesa de Futebol. Estão à espera de quê para tomar uma decisão? Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Conselho de Disciplina da Federação, Comissão de Instrutores da Liga, Tribunal Arbitral do Desporto, têm de se entender de uma vez por todas. A justiça desportiva, se não for célere, não é justiça desportiva. E depois dá